Vivemos em um país marcado pela hipocrisia, pela conivência e a cumplicidade entre agentes públicos e seus eleitos. A conivência e a omissão da mídia com aqueles que ela escolhe para chamar de seus. Por que eu falo isso? Os últimos 10 dias têm sido pródigos em desnudar a hipocrisia da mídia, de segmentos do judiciário e reiterar a absoluta inutilidade da justiça eleitoral. Eu, inclusive, quero que você me diga quais outros países, e você responde aqui embaixo, quais outros países possuem justiça eleitoral com uma estrutura que gasta bilhões de dólares por ano e não consegue justificar a própria existência. Responde aqui nos comentários que para nós é muito importante. E o que eu trago para vocês é exatamente essa reflexão sobre a inutilidade das leis quando alguns são beneficiados pela vista grossa, pelo olhar ideológico de quem compõe essas instâncias do poder e de quem comanda os meios de comunicação. No último domingo, 1º de maio, a senhora não sei se posso chamar de senhora ou de senhor, eu não sei como chamar Daniela Mercury. Essa artista do entretenimento, ela não tem nenhuma conexão com a cultura, ela é uma artista do entretenimento, de péssima qualidade, mas isso é uma opinião pessoal. O que fez Daniela Mercury? Fez um showmício bancado pela prefeitura, agora dizem que a prefeitura, por causa da repercussão, não irá pagar, mas alguém irá pagar, porque para os artistas de esquerda não existe almoço de graça e eles não fazem nenhum tipo de generosidade. Mas, no palco, ela fez discurso político e pediu votos pro Lula e pro PT, abertamente. Foi um showmício. Foi um showmício do começo até o fim. Foi um showmício sem a presença de público? Claro. Quem em sã consciência ainda vai num evento onde o ladrão está para ser roubado? Para ser assaltado? Para ser motivo de chacota? Não, ninguém mais vai nesses eventos da esquerda. Mas lá estavam os pagos. Amor pago é uma especialidade, por sinal, da esquerda. Aí, na sequência, com a repercussão negativa de tudo o que aconteceu, eis que o verme anuncia que irá viajar pelo Brasil. Não, não vai. O Lula não consegue viajar, ele tem que viajar em jatos particulares. E eu acho tão engraçado que quando o Bolsonaro faz qualquer atividade, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, dizem quanto gastou, quanto custou. Na quinta-feira, o Lula tentou ir na Unicamp. Quanto custou o deslocamento de policiais? Quem pagou o combustível? Quantas pessoas envolvidas? E o Lula, que foi convidado ao arrepio da reitoria, esteve lá a convite do sindicato dos professores, os professores que dizem que não pode aglomerar, os professores que dizem que não pode ter aula porque é um perigo, mas lá estavam eles, para escutar a cantilena de um alcoólatra falando como candidato, pedindo votos escancaradamente no número 13. Peraí, está faltando o quê para alguém ter a dignidade e de tornar este animal, este enojante ser que é viscoso, em torná-lo inelegível? É medo? É rabo preso? Porque argumentos para caçar a candidatura deste animal sobram. Basta observar. Ele esteve em Sumaré fazendo campanha de candidato. Votem no 13. Ora, ele pode pedir votos? A Daniela Mercury no palco de um showmício pode, showmício que é proibido pela legislação eleitoral desde 2002? Aí tudo pode. Eles tudo podem, eles tudo fazem, eles desrespeitam a lei e a mídia aplaude. E a mídia canalha conivente que perdeu 22 bilhões de receitas nos últimos 3 anos. Essa mídia
esquizofrênica, essa mídia cheia de craca e de demência, essa mídia silencia e elogia a aula magna que o animal foi dar. Uma aula magna onde ele apenas repetiu o mesmo besteirol de terminar com a guerra num puteiro, o mesmo besteirol de dizer que Zelensky é culpado da guerra. Ora, será que está faltando dignidade para a justiça eleitoral de chegar e torná-lo inelegível? Ou isso é parte do esquema do próprio Lula para não ser candidato? Me parece que ele está blefando tanto no limite para ter sua candidatura cancelada pela justiça para se posicionar como vítima. E aí ter um discurso de dizer, olha, companheiro, eu não sou candidato, mas eu tenho aí um outro canalha que vai estar no meu lugar. Vote nesse canalha aqui, que é o meu poste. Não há outra justificativa, não há outra compreensão para esse fato. Lula se posiciona claramente como um delinquente, como alguém que sente um imenso prazer em desrespeitar as leis, as normas e o regramento definido pelos órgãos que supostamente deveriam fazer o controle jurisdicional das eleições desse ano. O evento em Campinas, o evento em Sumaré, onde ele pediu votos, num acampamento do MST, antes o evento lá em Curitiba, junto com o outro bobalhão, decrépito, babosão, o Requião, que diz que a escritura de terra só vale com a assinatura de Deus, e eu não sei se as escrituras dos muitos imóveis que ele tem, das muitas terras que ele tem, em seu nome e em nome de Laranjas, se as escrituras de tais terrenos, apartamentos e imóveis foram assinadas por Deus. Porque se ele fosse um homem digno, ele também apenas aceitaria se os documentos de posse dele fossem assinados por Deus. Então Lula tem desrespeitado sistematicamente. O que ele fez na Unicamp é apenas um episódio a mais, deplorável, lamentável, e fica a constatação, e fica a dúvida, e fica o nojo. Quer dizer que ele pode tudo. Ele pode ser candidato quando eu, por exemplo, posso apenas dizer que sou pré-candidato. Eu não posso falar que sou candidato, mas eu tenho que sempre colocar que sou pré-candidato. As outras pessoas todas são pré-candidatas. Ele não. Ele é o candidato. Mas é candidato de quem? Do narcotráfico, do crime organizado, dos banqueiros que querem tributar o PIX, porque só nesse ano os bancos vão deixar de faturar, por causa da gratuidade do PIX, os bancos vão deixar de faturar cerca de 22 bilhões de reais em taxas. O Nine Fingers é o candidato da velha mídia, carcomida, precisando de dinheiro. O Nine Fingers é o candidato de Cuba, que está precisando do dinheiro do Mais Médicos para que o povo pare de morrer de fome. O Nine Fingers é o candidato da Venezuela. O Nine Fingers é o candidato da Argentina, do Chile, do Peru e da Bolívia, da Nicarágua, que ele tanto adora. Enfim, o Nine Fingers é o candidato do crime organizado e do narcotráfico, menos candidato dos brasileiros honestos, decentes e patriotas. Não existe um cristão que se justifique votando num canalha que defende abertamente o aborto. Não há como entender, compreender. Portanto, volto a dizer, olhando todo esse cenário, revoltado, indignado e preocupado, eu lhes pergunto, será que ele tudo pode? Quem deu a ele essa unção, esse poder supremo de ter como contrariar, como burlar, como ridicularizar a justiça de modo tão impune? Quem foi que deu esse poder a um canalha desses? Responda que eu quero saber, porque eu sozinho, a resposta que eu tenho é assustadora. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Estamos num processo de cada vez mais fortalecer
crescer e tornar o canal cada vez mais parte dessa luta em defesa da liberdade, da democracia e dos valores que nos guiam e nos referendam pela vida fora. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.